Calma, não é que você não leva jeito pra nada. É que você tá no seu modo talento selvagem, que precisa primeiro ser identificado e lapidado para você começar a ver a colheita dos primeiros frutos. Oi! Hoje a gente vai falar sobre talento selvagem. Se você não viu o vídeo anterior sobre a mesquinharia dos talentos, eu recomendo que você comece por ele e continue por esse. Então, talento selvagem é uma nomenclatura que eu trago para organizar e ajudar a gente a identificar alguns talentos nossos que dão um trabalhinho a mais para conseguir serem vistos. Eu trago aqui o símbolo do facão. Então, imagina que você veio com um facão. Você tem essa ferramenta à sua disposição, só que esse facão é afiado. Você não sabe como utilizar ele, não vem com manual de instruções, ninguém te explicou como é que usava, e aí você começa a mexer nesse facão. De repente, por conta dele ser muito afiado, você começa a se machucar, aí começa a sangrar. Aí você começa a brincar com alguém e de repente machuca alguém. No momento que você machuca alguém, você vê a reação daquela pessoa. E de repente, você sente um medo dentro do seu corpo, uma repulsa e uma sensação de que é melhor não utilizar. Se isso aqui que eu tenho machuca as outras pessoas e elas me rejeitam porque eu machuquei elas, isso aqui é perigoso demais. Então é nesse momento que o nosso facão se torna uma arma. É como se nos fizesse nos ver como um monstro. Então você estava ali brincando espontâneo e de repente você descobriu que você era um monstro com aquela ferramenta. O que você vai fazer com essa ferramenta? Você vai guardar, esconder e assim, ninguém fala, sabe aquelas histórias de família? Ninguém fala sobre o facão. O facão vai ficar lá escondido, vai virar um segredo de família, vai ficar enterrado. Só que o mesmo facão que podia machucar várias pessoas, que podia causar danos físicos muito graves, também pode fazer outras coisas. Uma das coisas que o facão pode realizar é abrir a mata. Então, se você estiver diante de uma mata e não tiver recursos e achar que está impedido e limitado, você pode sacar o seu facão e começar a cortar e abrir a mata. E aí você abre caminho para que outras pessoas passem. Mas você não consegue descobrir essas potencialidades do seu facão se em algumas cenas na sua vida foi perigoso demais e você achou que aquilo era uma arma do seu monstro. Aí você vai guardar as 7 chaves. Você vai esconder o seu facão. No entanto, ele não é eliminado. O fato de você ter escondido o facão não quer dizer que ele não exista. E ele vai voltar em alguma cena da sua vida. Por quê? Porque você precisa se relacionar com os seus talentos naturais, com essas ferramentas que você veio, para poder realizar a sua missão de vida, seu propósito de vida aqui. Então, é de interesse da vida que você se relacione e incorpore esses recursos. Você vai precisar destes recursos. Então, a vida vai te trazer cenas muito desafiadoras que vão convocar você de usar essa ferramenta. Como? Ela vai te deixar cara a cara diante de um desafio que é complexo demais, desafiador demais e que você não consegue resolver de outra maneira. A única maneira de você conseguir resolver isso é sacando aquele facão e utilizando aquela ferramenta. Então vai aparecer algo como uma mata fechada, um monte de gente fugindo de um inimigo muito poderoso e você vai ter que salvar essas pessoas, você vai ser impelido a sacar esse facão e abrir essa mata para poder abrir caminho para todo mundo. Então, olhar para os nossos talentos selvagens, olhar para o nosso facão e voltar a se relacionar com ele é bastante desafiador, porque vai provocar vários medos e vai também ativar as culpas, o remorso que você sentiu, a vergonha que você sentiu lá no passado. Todas as vezes que alguém emitiu um sinal de rejeição quando viu você utilizando aquilo. Então, se você teve cena após cena na tua vida falando que aquilo era perigoso, imagina como vai ser tranquilo para o seu corpo voltar a sacar esse facão aí que estava guardado. Vai ser bem desafiador. Então essa jornada não é fácil, mas é uma jornada muito importante para o seu desenvolvimento, para que você se aproprie dos seus talentos.
E também, boa parte desses perigos não eram perigos reais, verdadeiros. Eram rejeições de outras pessoas. Então, quando você usa uma habilidade que aquele meio não está preparado para receber, não está preparado para aceitar, eles vão olhar para você como se você fosse o culpado, como se você fosse o monstro. Mas não quer dizer que você estava fazendo algo de ruim. É claro que para as nossas feridas emocionais é muito difícil distinguir isso. Por isso a gente precisa cavocar e voltar nessas feridas e fazer um processo importante de reconciliação. Eu vou trazer um exemplo pessoal para ilustrar um pouquinho e trazer mais detalhes, para ajudar você também a fazer os paralelos na sua própria vida. Quais eram os seus talentos selvagens? Então, o talento selvagem é aquela coisa bruta, que não está lapidada, que você não sabe como utilizar, e você utilizou de uma forma equivocada, ou não necessariamente, ou foi percebida como equivocada e deu ruim. Então, o uso do talento selvagem é aquela experiência que, se eu fizer isso aqui de volta, vai dar ruim. Se eu trouxer isso aqui, vai dar ruim. Então é uma medida protetiva nossa. A gente tenta se proteger dessas experiências negativas, mas não tem como. Chega uma hora na vida, como a gente já falou, que isso vai voltar, porque isso precisa ser resolvido. Um exemplo de talento selvagem na minha vida foi a minha comunicação. Então teve inúmeras situações na minha vida onde a minha comunicação gerava coisas muito negativas, gerava problemas, gerava conflitos, gerava tensão. Então eu tive inúmeras cenas de rejeição, onde eu me sentia rejeitada, punida, reprimida e até impedida de falar. Então teve algumas cenas da minha vida onde houve esse calamento, onde eu fui impedida de falar, literalmente. Então foram cenas marcantes para mim e que mostravam que não era seguro eu me expressar. Ao mesmo tempo, não é que eu me calei e fiquei tranquila, em paz. Não foi uma decisão, um caminho que foi tranquilo, porque havia um impulso dentro de mim, uma necessidade de expressão, uma necessidade não atendida de expressar aquilo que eu via, aquilo que eu percebia. Havia uma necessidade interna não atendida de expressão, de me comunicar. Teve momentos da minha vida que eu comecei a sentir inveja de outras pessoas que podiam falar o que quisessem. Sabe aquelas pessoas, você provavelmente conhece alguém, que é aquela pessoa que fala, ela é bem verborrágica, ela fala um monte de asneira, ela fala tudo confuso, ela fala um monte de bagunça e as pessoas deixam. As pessoas deixam ela falar. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu queria, por um dia, eu queria poder falar o que eu quisesse sem gerar um grande conflito, um grande confronto, um grande auê. E era confuso pra mim, porque o que eu tava falando pra mim não era nada demais. Não é que eu tinha intenção de falar algo provocador e agressivo, pra mim não era nada demais. E gerava aquele fuzuê todo. E aí eu senti inveja dessas pessoas que podiam falar o que quisessem. Depois de um tempo, depois de muito tempo, eu fui compreender que não tinha como ser diferente na minha história. Por quê? Porque eu não queria a indiferença, eu não queria a tolerância. Eu não queria que as pessoas simplesmente me deixassem falando e não reagissem. Porque não reação é também não impacto. Então, uma cerejinha do bolo que eu não conseguia perceber na época é que a minha fala gerava impacto. Só que esse impacto era negativo. Ou era negativo de fato, porque eu não trazia de uma forma adequada, não tinha tanto tato na fala, falava de forma precipitada, queria ficar revelando coisas que as pessoas não estavam abertas. Então, houve todo um desenvolvimento da minha comunicação para poder me relacionar com isso e melhorar de fato a minha comunicação. E muitas vezes não era algo negativo que eu estava fazendo, mas as pessoas reagiam e me faziam entender que eu tinha feito algo de errado. Às vezes é uma provocação que mexe com algo que ela não quer ver e não por isso não é necessário. Mas aquela rejeição toda foi muito difícil para o meu sistema lidar, é muito desafiador a gente lidar com essa rejeição. Você tá entendendo que aquela via que me gerava uma bagunça na vida, que até por um bom momento da minha vida gerou muita insegurança, né? Alguns feedbacks foram muito doloridos, pessoas fazendo críticas que me doíam muito com relação à sensação de eu não saber me comunicar, não saber me relacionar, me doía muito. Mas ao mesmo tempo, aquilo que gerava um impacto negativo, gerava impacto. E se gera impacto, eu posso reverter esse impacto para algo positivo. E depois eu comecei a trabalhar minha comunicação pensando nesse efeito, não no sentido de pisar em ovos, mas descobrir formas que eram mais factíveis, que geravam um impacto mais positivo de fato.
Eu comecei a ter algumas confirmações de que isso estava acontecendo, porque as pessoas voltavam para mim. Você lembra aquele dia que a gente conversou há 3 anos atrás e você me falou isso? E eu nunca lembrava, eu nunca lembrava. Eu sempre lembrava o que elas me falavam, mas eu não lembrava o que eu falava para elas. E eu falava, conta mais sobre o que eu falei, que eu não lembro. Isso. E nossa, e depois daquele dia, eu fiquei pensando sobre aquilo. E eu comecei a descobrir que quando eu trazia essa fala de um lugar mais harmonioso não quer dizer que não era uma fala provocativa, mas não tinha uma rebeldia, uma agressividade, né? Quando eu estava mais tranquila e eu trazia essa fala, na época eu não percebia, isso fazia as pessoas refletirem. Então, as ideias e o que eu compartilhava era intenso para as pessoas. E isso me ajudou também a ter mais compaixão e pensamento estratégico mesmo. Peraí, se a minha fala é intensa, eu tenho que usar ela com mais tato. Eu tenho que ser mais cuidadosa com a minha fala justamente porque ela pode ou machucar, ou gerar um efeito muito positivo, ou ser muito intensa. Aquilo que para mim é normal e cotidiano, para outra pessoa pode ser muito intenso. Então, eu tenho que dosar de acordo com aquilo que é saudável para o outro. E saudável não quer dizer que é gostosinho. Às vezes a gente toma uma vitamina que tem um gostinho meio azedinho, meio ruim, mas faz bem para nossa saúde. Então aquilo que é saudável para o outro. E aí isso começou a acontecer várias vezes. As pessoas vinham pra mim, você lembra aquilo que você me falou? Depois disso eu fiz isso. Você lembra aquilo que me falou? Depois eu fiz isso. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E depois disso aconteceu inúmeras vezes que a vida tava tentando me escancarar. Olha, você tem que usar a sua fala, a sua comunicação dessa forma aqui e não daquela forma lá. Você se calar não é a solução. Então na minha vida ficou muito claro que me calar não era o melhor resultado, que me calar não era a solução. Eu precisava lapidar o meu facão para poder utilizar ele da melhor forma. E sigo me desenvolvendo e sigo aprendendo e me encanto por poder cada vez mais melhorar minha comunicação, melhorar minha fala, mas hoje eu já consigo colher vários frutos positivos e não tenho dúvida que continuando nesse desenvolvimento eu vou conseguir colher muito mais frutos positivos no futuro. Então fica também uma responsabilidade, não no sentido de culpa, mas eu tenho uma responsabilidade com relação a essa ferramenta. Se eu sei que isso pode gerar impacto, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu não posso garantir o que você vai sentir, mas eu tenho que cuidar com a minha intenção. Qual é a minha intenção e o que eu estava pensando no momento, que vai determinar a qualidade da vibração da voz que sai de mim. Depois eu fui entender que não era só o que eu falava, tinha a ver com o meu estado emocional, mas enfim, a gente deixa esse assunto para um outro momento. E por que você está ouvindo o meu vídeo aqui hoje? Porque eu aprendi e aceitei fazer as pazes com o meu facão. Eu tive que pegar meu facão, olhar para todas as feridas, todas as cicatrizes, todas as vezes que eu me senti rejeitada, que eu me senti excluída, que eu me senti muito exótica, muito errada, que eu senti muita vergonha do que eu falava e do efeito que gerava nas pessoas. Eu tive que acolher todas essas feridas, cicatrizar essas feridas para poder me relacionar com essa habilidade de comunicação de uma melhor forma. Para eu ter coragem de vir aqui hoje expressar as minhas ideias com a intenção de que essas ideias possam provocar algo de positivo em você. Como eu disse no vídeo anterior, as nossas habilidades, os nossos talentos não são pra gente ficar ostentando. Não é de meu interesse que você fique olhando para a forma como eu me comunico. É de meu interesse que você usufrua e se abre para ser impactado por essa comunicação. O que isso pode gerar de positivo? E se não gerar nada positivo, que você possa encontrar outras pessoas que possam gerar algo de positivo através da sua comunicação, porque a gente também não é para todo mundo. Mas vão ter pessoas que vão se conectar com aquilo que a gente, do jeitinho que a gente vem trazer. É aí que a autoralidade paga a conta, no sentido de que a nossa autoralidade faz a gente atrair pessoas que se conectam exatamente com aquele estilo. Eu não preciso ser alguém que eu não sou. Eu posso ser eu mesma e esperar e construir isso e esperar que essas pessoas novas pessoas comecem a vir, a entrar e falar, caraca, eu me conecto com isso, isso tem ressonância comigo. E aí a gente sai daquele medo da rejeição e também da obsessão de agradar e ter o reconhecimento daqueles que nunca nos deram. Então eu tive que me libertar de todas as pessoas que não queriam me ouvir, que não queriam dar atenção para o que eu estava falando. Eu tive que me libertar da necessidade de jogar na cara delas, olha aqui como eu me comunico direito agora, né? Então isso seria feridas do meu ego que eu precisaria resolver. Então hoje eu desapego disso, eu tive que aprender a desapegar de todas essas pessoas e eu não preciso dessa aprovação, eu não preciso desse reconhecimento. E aí eu volto a focar na missão,
na ferramenta, no propósito e no impacto. Qual é a minha intenção aqui? O que eu quero comunicar? Para quem eu quero comunicar? E qual é o impacto que eu quero gerar? Pode ser que hoje você está enfrentando algumas coisas na sua vida que você fala, não é possível que isso aqui seja um talento, porque só dá errado na minha vida. Então imagina essa pedra bruta, esse facão, esse talento selvagem. Será que isso aqui não está te trazendo uma informação de que você gera um impacto? Tudo aquilo que gera um impacto muito grande dá uma pista para você do impacto positivo que você pode gerar. Quando você aprender a acolher isso, resolver as feridas do passado e começar a usar isso de forma positiva. E sim, isso vai ser uma jornada, não vai ser do dia para a noite. Mas o mais importante é que você descubra quais são esses talentos selvagens. Espero que o exemplo que eu trouxe possa ter te ajudado a ilustrar para que você possa refletir na sua própria história qual é o seu talento selvagem e aberto aí uma atenção para você, se você ainda não identificou, que você comece a olhar com mais atenção para esse elemento na sua vida. Se você colocar essa pergunta agora, quais são meus talentos selvagens? Pode ter certeza que vai surgir um monte de incidente na sua vida a partir de agora, te trazendo essas pistas. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.